E aí, pessoal do nono ano, tudo bem? Aqui quem fala é o professor André e hoje vamos dar continuidade em nossos estudos apresentando outra oração subordinada substantiva, sendo desta vez a objetiva direta. Bom, como que eu identifico que a oração subordinada substantiva vai ser objetiva direta? Bom, para isso, pessoal, o primeiro passo é que haverá um verbo significativo, ou seja, o verbo que indica ação. Lembra que nas outras duas orações subordinadas substantivas eu tinha verbo de ligação, que indicava estado. Aqui eu tenho um verbo significativo que indica ação ou fenômeno natural, tá? Dentro da oração principal. E a oração subordinada a essa oração principal vai exercer a função de objeto direto. E como que a gente descobre que como a gente descobre que tem um objeto direto nessa oração, pessoal? A gente vai descobrir perguntando o que para o verbo. Se a gente perguntar o que ao verbo e complementar, ou seja, ter a resposta, a oração subordinada substantiva vai ser objetiva direta. Lembrando, para ter a oração subordinada substantiva objetiva direta, ou OSSOD, fica mais fácil pra gente, eu tenho o sujeito na oração principal, tá? Então veja o exemplo aqui embaixo. Eu queria que ele ajudasse mais. Bom, oração principal, eu queria. Não tem um sentido completo. Onde que eu vou encontrar o complemento desse sentido? Na oração subordinada. Que ele ajudasse mais, completa a ação de querer. Eu queria o quê? Que ele ajudasse mais. Encontrei a resposta. Fez a perguntinha com o que? Eu tenho aí uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. E o sujeito, professor, onde está? Bom, quem queria que ele ajudasse mais? Eu. Então o sujeito está na oração principal. Logo, a oração subordinada não tem função de sujeito. Então você já descarta. Não tem função de predicativa porque não tem verbo de ligação. Então ela vai ter a função de objeto direto. Bom, agora o professor vai apresentar algumas estruturas comuns dessas orações subordinadas substantivas, tá? Primeira, e a mais comum, quando eu tenho a conjunção integrante que, às vezes elíptica, ou seja, omitida, e o se, que a gente vai encontrar nos exercícios também. Então veja o exemplo. O professor verificou se todos os alunos estavam presentes, né? Se todos os alunos estavam presentes. Bom, professor verificou, tem sentido completo? Não. Quem verificou aí, pessoal? O professor. Então eu tenho o sujeito na oração principal. Só que o professor verificou o quê? Se todos os alunos estavam presentes. Então a oração subordinada está respondendo a perguntinha que eu fiz ao verbo. Se eu fiz a perguntinha com o quê, eu não usei preposição. Então a função dessa oração subordinada substantiva vai ser objetiva direta. OSSOD. Segunda estrutura, pessoal, que pode existir, mas não é tão comum, é quando eu tenho alguns pronomes indefinidos. Que, quem, qual, quanto. Você não consegue definir a quantidade, né? E aí, às vezes ele pode ser regido de preposição. De, em, a, por, perante, por aí vai. Nas interrogações indiretas. Ou seja, eu tenho umas perguntas que não utilizo o ponto de interrogação, mas são perguntas, tá? Então, um exemplo aqui embaixo. O pessoal queria saber quem era o dono do carro importado. Não é uma maneira de pergunta indireta? É. Eu quero saber quem é o dono do carro, mas eu não usei o ponto de interrogação, mas eu fiz a perguntinha. Agora, analisando sintaticamente. O pessoal queria saber. Então eu tenho uma locução verbal aí, ou seja, são dois verbos dando a ideia de um só. Queria saber. Quem queria saber? O pessoal. Então o pessoal, sujeito. O pessoal queria saber, tem sentido completo? Não. O pessoal queria saber o que, professor? Quem era o dono do carro importado? Opa, encontrei a resposta na oração subordinada. Fiz a perguntinha com o que, então eu tenho aí a função de objeto direto. Então, essa oração em verde será a oração subordinada, substantiva, objetiva, direta.
E também outro caso que não é tão comum, mas pode acontecer, são com os advérbios. Como, quando, onde, porquê, quão, que podem ter preposição ou não. Também em perguntinha indireta. Eu não sei por que ela fez isso. É uma forma de indagar. Por que ela fez isso? Não sei. Tá? Então, primeira oração. Eu não sei. Bom, sei é verbo. É uma ação. Saber, né? Logo, quem não sabe aí nessa primeira oração? Eu, sujeito. Eu não sei, tem sentido completo? Não, quem não sabe de alguma coisa. Eu não sei o que aí, pessoal. Por que ela fez isso? Completa a perguntinha aí? Completa. Então, essa oração em verde vai ter a função de objeto direto. Logo, a classificação será oração, subordinada, substantiva, objetiva, direta. Mas fiquem tranquilos que a gente vai estudar por enquanto só esse primeiro caso aqui, tá? Que é com a conjunção que e se. Lembrando, conjunção integrante a gente consegue substituir por isso. O professor verificou isso. O que é isso? Se todos os alunos estavam presentes. Bom, em vista disso, vamos para os exercícios da página 65, tá? Da apostila grossa. Bom, o primeiro exercício está dizendo o seguinte: assinale o período que apresenta uma oração subordinada, substantivo, objetivo e direto. O-S-S-O-D. Então, o primeiro período aí. Foi anunciado que a decisão será divulgada ainda hoje. Então, o verbo aí foi, né? Opa, foi vem do verbo ser, verbo de ligação. Então, não pode ser objetiva direta, já manda embora. Letra B. É preciso que não se desista das primeiras dificuldades. Mesma coisa, verbo ser, manda embora, não pode, tem que ser verbo significativo, de ação ou fenômeno natural. Letra C. O homem quer que seus direitos sejam respeitados. Opa, quer é uma ação, querer, né? Então vamos analisar essa oração. O homem quer. Quem quer, pessoal? O homem, sujeito. O homem quer, tem sentido completo? Não. Onde que vai estar o complemento desse sentido, a resposta? Na oração subordinada. O homem quer o quê, pessoal? Quer que seus direitos sejam respeitados. Opa, então que seus direitos sejam respeitados completa o verbo com a pergunta o quê. Logo, essa oração aqui vai ser oração subordinada, substantivo, objetiva, direta. E a última, para a gente ver que não é essa, a novidade é a mesma coisa. É verbo de ligação, manda embora. Então, alternativa C. Exercício número 3. Aí vocês têm uma capa de revista da Galileu e a gente vai ter que realizar uma análise breve para responder as questões. Bom, letra A. Essa capa chama atenção para que matérias publicadas na revista. Ou seja, a gente tem que colocar algumas matérias que estão presentes nessa capa. Então, o professor colocou aí: escovar os dentes, você não decide, cortina de fumaça, entre outras, tá? Letra B. De acordo com a chamada, qual é a matéria principal e o que ela aborda? Ou seja, qual é a notícia que está em destaque aí, pessoal? Essa você não decide, né? E o que ela está abordando? Os resultados de pesquisas científicas que afirmam, né, que há uma região do cérebro que toma decisões independentes do controle de uma pessoa. Beleza? Letra C, que é a parte que importa pra gente. Classifica as orações deste período. Cientistas dizem que o livre-arbítrio não existe. Opa! Então, cientistas dizem que o livre-arbítrio não existe. São essas duas orações. Então, primeira oração. Os cientistas dizem. E aí, tem sentido completo? Não. Dizer é uma ação, não é? Beleza. Quem diz aí? Quem faz a ação de dizer? Os cientistas. Então, cientistas, sujeito. O que está faltando aí? Os cientistas dizem o quê, pessoal? Que o livre-arbítrio não existe. Logo, então, oração principal, cientistas dizem. Oração subordinada substantiva objetiva direta, que o livre-arbítrio não existe. Por quê, professor? O que os cientistas dizem? Que o livre-arbítrio não existe. Então, essa oração subordinada está completando a oração principal. E a sua função é de objeto direto. Letra D. Justifica a classificação da oração subordinada. Por que eu classifiquei ela desse jeito, pessoal? Bom, porque ela desempenha a função de objeto direto, visto que complementa o verbo dizer. Fiz a perguntinha com o que? Está complementando o verbo
eu tenho aí uma oração subordinada substantiva, objetiva, direta. Certo, pessoal? Bom, para a tarefa para o dia 27, o professor gostaria que vocês respondessem o exercício 1 da página 64 e o exercício 4 da página 66, da apostila grossa, tá? E aí a gente finaliza esse assunto. Espero que vocês tenham gostado da aula e a gente se vê numa próxima. Até mais!